Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Só uma palavrinha rápida aqui, um versículo da palavra na verdade. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: No demais, irmãos meus, revesti na força e no poder de Deus. O 11 diz: revesti de toda a armadura de Deus para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que eu quero deixar aqui, uma palavra rápida aqui, é o seguinte: a pessoa precisa, como serva de Deus, está um frio aqui que tive que colocar uma blusa. A palavra de Deus fala para o servo de Deus, para a serva de Deus, para aquele que serve a Deus, para que venha santificar a vida. Porque o primeiro objetivo que existe no plano de salvação é a santificação. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Então a pessoa precisa fazer com que todas as suas paixões carnais sejam mortas, sejam queimadas pelo fogo do Espírito Santo. O primeiro princípio com relação ao que o apóstolo falou aqui, revestido de toda a força e do poder de Deus, e revestido de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A pessoa que sabe, que conhece o que é santificação, a pessoa que conhece o que é santificação e não se santifica, ela é vulnerável aos ataques do diabo. E a pessoa que se santifica, ela precisa buscar o revestimento de poder, de autoridade espiritual. Existem muitas coisas neste mundo humano que estão sobre o governo de Satanás e dos demônios. E para que esta pessoa possa neutralizar essas ações no ser humano, que está como um instrumento do diabo, sendo usado por Satanás, por quê? Primeiro princípio com relação aos ímpios é o seu coração imundo, o seu coração terrível, mau. Esse é o primeiro princípio, onde dá total legalidade para o diabo usar como instrumento. E o cristão no mundo espiritual, ele precisa neutralizar essas ações no mundo espiritual. Quando está na luta, na batalha, travada. Quando o instrumento daquela batalha que está contra a pessoa é humano. Eu vou ser bem sincero. É melhor no mundo espiritual. Deus já fez isso. Porque no mundo espiritual é bem melhor. Por que é bem melhor? Porque você não precisa, não tem necessidade de estar frente a frente, ter contato, para você vencer esta batalha, para você vencer esta guerra. Porque você, no mundo natural, distante, você traz esta guerra espiritual junto de você. E é onde Deus começa a pelejar. Todas as coisas
contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que são permissíveis, porque é Deus que está dando legalidade para que aconteça. Mas tem coisas que não são permissões de Deus. E a pessoa precisa compreender que ela precisa se colocar na posição de batalha e de guerra. Só que o que acontece? Acontece que o problema da pessoa, muitas vezes, ela não vence a sua própria guerra interna. E se você não vence a tua guerra interna, você não vai vencer a tua guerra externa. A tua guerra interna, relacionada à sua alma, você precisa vencer primeiro. Porque jamais acontecerá um revestimento de poder e de autoridade na carne. Todos aqueles que recebem esse poder e autoridade na carne, contribuem para que eles permaneçam no pecado, mesmo afastando problemas externos. Por isso que eu falei que o princípio do cristão é a santificação. Eu preciso me resolver, eu preciso queimar, destruir aquilo que causa a minha fraqueza. E quando eu digo fraqueza, não é a fraqueza com relação a coisas externas, mas a tua fraqueza na tua comunhão com Deus. O carnal pode receber o revestimento de poder, mas aquilo vai contribuir para permanecer a sua carne, ao seu pecado e ir para o inferno. Por que eu falei, se você conhece a doutrina, aquele que conhece a santidade, que é o princípio relacionado a o plano da vinda de Jesus para salvar. Então eu estou falando para você que conhece a santidade e quer não somente vencer a batalha, não somente vencer a luta, a guerra espiritual neste mundo, contra Satanás e os demônios, contra a macumba, contra a inveja, contra as ações externas que vêm contra você. Mas você vencer a tua guerra interna. Você conhece a santidade. Enquanto você não vencer a tua guerra interna, queimar tuas paixões, tuas concupiscências, continuará se arrastando. Agora você imagina se, buscando poder, buscando revestimento, não consegue alcançar. Com suas paixões vivas, será dupla derrota. Dupla derrota. Agora, se você vencer a tua carne, tua carnalidade, a tua vaidade, se você ter uma comunhão real e verdadeira com Deus no Espírito, essa é a primeira honra. Essa é a primeira honra. Qual é a segunda honra? Que é a dupla honra na vida do servo de Deus, da serva de Deus. A dupla honra. A segunda é você ter autoridade sobre principados e potestades, sobre demônios. É você neutralizar a ação dos demônios em terceiros, na guerra externa. Está compreendendo
Você que é um cristão, uma cristã que quer ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus e ter a dupla honra, você precisa disso. Santificar a tua vida, ter uma comunhão no Espírito verdadeira com Deus, uma comunhão genuína com Deus. A primeira honra, a honra da salvação. A segunda honra é a autoridade, o revestimento da força e do poder de Deus, que eu resumo na autoridade sobre principados e potestades. Somente quem venceu suas paixões e concupiscência, somente quem tem uma comunhão genuína com Deus, pode e recebe a armadura espiritual. Você não vence as batalhas espirituais se não estiver revestido. Se não estiver revestido com a armadura de Deus, a armadura espiritual. Porque sem armadura você é vulnerável. Não precisa muita coisa para te atingir. Não precisa muita coisa para atingir o teu coração, as tuas emoções, o teu sentimento. Não precisa muita coisa para atingir a tua mente. Por quê? Porque é um cristão que não tem a armadura espiritual. Consequentemente, quem não tem armadura espiritual não tem autoridade sobre os demônios. Pessoas não precisam, eu penso assim, quando o diabo usa pessoas, é uma incomodação apenas. Porque guerra espiritual mesmo é você e os demônios. É aquela batalha espiritual na madrugada, na visão, na revelação. É você batalhar ali, ó, você, fora do seu corpo, contra os demônios, as legiões, os principados. Na visão real do mundo espiritual, onde o seu corpo está ali. E você sai para o mundo espiritual para lutar contra os demônios. Você verdadeiramente sai deste mundo natural, porque quando você sai do seu corpo, na visão sobrenatural, você está num nível, numa dimensão aonde você manifesta a verdadeira identidade do Filho de Deus, que é um cidadão do céu, é um ser espiritual, que encara face a face os demônios, que tem autoridade sobre os demônios, que expulsa os demônios, que lutam uma guerra espiritual verdadeira. O ímpio está se levantando, o ímpio está falando, o ímpio está fofocando, o ímpio está caluniando, o ímpio isso, o ímpio aquilo, está tentando atrapalhar isso e aquilo. Isso daí é uma incomodaçãozinha, é como um cachorro latindo nos pés ali, puxando a ponta da calça da pessoa. Você já viu isso? Quando eu tenho um cachorrinho vira-lata pequeno ali, que fica latindo ali e fica puxando a calça da pessoa. Quando o diabo usa essas pessoas, esses ímpios, na minha concepção espiritual, é a mesma coisa, nem atinge. O que um cachorrinho faz puxando a calça da pessoa ali, ó, a barra da calça da pessoa ali, e a pessoa fica olhando, só sente uma incomodação, mas já sai. É a mesma coisa. Mas se a pessoa não tiver armadura espiritual, ela está vulnerável.
Um simples latido do cachorro já vai apavorar a pessoa. E eu estou falando da armadura espiritual, onde o apóstolo falou ser revestido de toda a força e do poder de Deus. Da armadura espiritual para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Daí ele fala, a nossa luta não é contra esses cachorrinhos, não. Carne e sangue, não. É contra principados e potestade. É a guerra no mundo espiritual. Pessoas que nem sabem o que é guerra espiritual porque varam a madrugada, dormem de babá. Mas qualquer cachorrinho que puxa a barra da calça ali ou faz um latido, já deixa tudo. Ai, meu. Ai, Satanás está se levantando, o inferno está se levantando. Ai, não estou aguentando. Por quê? Porque são carnais. Porque não venceram ainda a sua carne, porque não tem o revestimento de autoridade e de poder, muito menos a armadura espiritual, a armadura de Deus. Tem que despertar, tem que despertar. Tem que despertar, essa que é a verdade. Então você medite nesta palavra. Onde o apóstolo diz, irmãos amados, finalmente reveste da força e do poder de Deus. Tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do homem, da mulher? Não, do diabo. A cilada do diabo, porque a nossa luta é espiritual, porque a nossa luta é contra Satanás e os demônios. Então chega de ser um crente fraco, carnal, um crente mundano, um crente que pensa por falar em mistério ali, isso o quê? Você acha que o diabo tem medo de mistério? Muita gente está indo para o inferno falando em mistério. Tem muita gente indo para o inferno usando dons tremendos. Isso não quer dizer nada sobre a autoridade de principados e potestades. Porque muitos que estão usando esses dons e supostamente poder estão caídos no mundanismo, na vaidade, na carnalidade, e o diabo vai levar para o inferno, como está levando muitos mundanos. Então é uma palavra de despertamento para você despertar e buscar o revestimento de poder, o revestimento da força e do poder de Deus, a armadura espiritual. Como que você vai ter a armadura espiritual, a armadura de Deus, se você ainda alimenta a tua carne, se você alimenta ainda teu pensamento com imundícia, impureza, com imoralidade, com soberba, com vaidade, com mundanismo? Como que você vai receber o revestimento, a armadura de Deus, a armadura espiritual, se você ainda é carnal? Desperta enquanto é tempo. Busque uma comunhão profunda com Deus, verdadeira com Deus. Santifique-se. Daí Deus vai ter revestido a força do poder de Deus e vai te dar armadura espiritual e você vai vencer principados e potestades. Quando o diabo usar ímpios e ímpias contra você, vai ser a mesma coisa que aquele cachorrinho latindo. Para mim assim, o ímpio isso, falei que não sei o que, tá querendo atrapalhar alguma coisa. É um cachorrinho latindo nos meus pés, tá entendendo? Porque a nossa guerra espiritual, a nossa guerra é contra Satanás, os demônios, principados e potestades, e nós vencemos no mundo espiritual.
na oração, no jejum, na autoridade do Espírito Santo. Então que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Em nome de Jesus, estarei mais uma noite aqui nesta campanha intercedendo em favor de todos, para Deus libertar, salvar, santificar e dar vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Medite nessas palavras, fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Deus abençoe.